Senhor, que esse é o melhor momento, Senhor. Esse é o momento, Senhor Jesus, onde o nosso coração anseia, que ouvir a sua voz. Senhor, o seu servo já está em suas mãos, a palavra do Senhor já deu, Senhor. Então faz, Senhor Jesus, aquilo que lhe apraz em nome de Jesus. Use o teu servo, Senhor Jesus, para agora no teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos. Graças. Pastores são amigos. Louvado seja Deus. Amados, podemos assentar em nome de Jesus, fiquem à vontade. Louvado seja Deus. Nós sabemos aqui que todos são reverentes à palavra do Senhor. Os corações ardem na presença de Deus. Eu creio que nesta noite estamos aqui em confiança deste Deus que é tremendo, que tem feito muito por cada um de nós. E para além de oferecer o nosso louvor e adoração, nós temos a expectativa de que ainda hoje o Senhor nos responda, aleluia, com o seu poder, com a manifestação do teu Espírito Santo, para aqueles que ainda não sentiram a presença, a moção do Espírito Santo de Deus neste lugar. Mas Deus, Ele se faz presente, Ele age conforme Ele quer, da maneira que lhe apraz, aleluia. Mas uma coisa que nós não podemos deixar de fazer na presença do Senhor é exaltar e bendizer o teu santo nome, aleluia. Porque para isso nós fomos criados, aleluia, para sermos a pedra da coroa majestosa e gloriosa do Senhor, aleluia. E por isso, quando, aleluia, estamos na presença de Deus, temos que nos alegrar e exaltar o nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, esta manhã para nós já foi uma manhã gloriosa, abençoada, onde Deus, Ele tem falado aos nossos corações, tem feito maravilhas, aleluia, no meio do seu povo. Nós, como igreja do Senhor, nesta noite, servimos ao propósito pelo qual fomos chamados, aleluia. E Deus, Ele tem contemplado a cada um de nós, a ação do seu povo e aquilo que nós temos feito segundo a vontade de Deus. Quantos estiveram na escola bíblica dominical? Quantos estiveram? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E em especial lá na nossa classe, na classe dos jovens, nós usamos, a lição que falamos a respeito do nosso chamado, falamos a respeito daquilo que nós oferecemos ao Senhor, daquilo que nós entendemos como sendo a vontade de Deus para as nossas vidas, a observação no que diz respeito à nossa vida, à nossa conduta, o fugir da aparência do mal, o fugir do pecado e das situações que muitas das vezes a vida, o mundo que jaz o maligno tem nos apresentado. E nos alegramos porque a palavra de Deus, ela nos dá esta condição e a certeza de que fazendo assim, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E temos recebido da parte de Deus, por conta do compromisso que nós firmamos com o Senhor, em sendo igreja de Cristo, temos recebido as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. E o fato de você estar aqui nessa noite, aleluia, prova o quanto Deus é fiel, o quanto Deus é benigno, misericordioso, o quanto que a mão e o favor de Deus está sobre a sua vida. Oramos aqui agora há pouco por pessoas que estão enfermas e lembramos de muitos que estão impossibilitados de estar aqui nessa noite ou em suas respectivas denominações, templos, orando, exaltando, glorificando o nome do Senhor por conta da enfermidade, das
enfermidade, mas você está aqui nesta noite com saúde. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Seguindo o seu propósito. Louvado seja Deus. Aleluia. Amados, abra aí a sua Bíblia, sentado mesmo. Em Hebreus, capítulo de número 10. Do versículo 35 em diante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Amém? Amém. Hebreus capítulo 10, versículo 35 diz assim a palavra do Senhor: não percais, pois, vossa confiança, que tem grande galardão, porque tendes necessidade de paciência, para que, havendo feito a vontade de Deus, obtenhais a promessa. Porque ainda que dentro de pouco tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, minha alma não se compraz nele, mas não somos aqueles que retrocedem para a destruição, mas os que têm fé para a preservação da alma. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Quantos podem louvar ao Senhor pela sua palavra gloriosa? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não percais a vossa confiança. Aleluia. Grande e poderoso é o Senhor, que nos garante, aleluia, a vitória final. Louvado seja Deus. Amados, como temos falado, e este texto corrobora com tudo que tem acontecido neste lugar. A palavra introdutória nos trouxe à memória um fato que o próprio Isaías ele traz a respeito do que aconteceu nos seus dias e consigo. E o que ele ouve é a seguinte indagação: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E nós lemos aqui nessa noite, relembramos que Isaías, ele se coloca à disposição do Senhor e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. E foi um homem muito usado por Deus, um homem que o Senhor usou como instrumento para alertar o seu povo, para trazer conserto ao seu povo, para profetizar a respeito daquele que há de vir. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, aquele que nós aguardamos nesta noite, e segundo a palavra de Deus, precisamos aguardar em vigilância. Glória seja o nome do Senhor. Aleluia! Mas fato é que desde muito tempo, e aqui usando então o profeta Isaías, desde os dias, e muito antes, mas desde os dias de Isaías para cá, nós temos aguardado o Messias. O Messias que já veio, que já se manifestou, mas que voltará para buscar a sua igreja. E nós que temos essa expectativa e confiança de que o Senhor virá, aleluia, não podemos perder essa confiança a qual nós temos no Senhor. E muitas das vezes
diante de tantas lutas, de tantas adversidades, dos problemas que saltam e muitas das vezes tentam nos impedir, e nós sabemos que isso tudo já aconteceria, e somos certos que a palavra vai se cumprir todos os dias e todo instante, mas aqui o escritor aos Hebreus, ele, neste versículo, ele diz: olha, não perca, pois, a vossa confiança, porque, na verdade, aquilo que nós esperamos, quando se manifestar, que é a vinda do Senhor, e a quem nós esperamos, que é o Senhor, quando se manifestar a nós que somos a igreja fiel, lavada e remida, Ele dará galardão. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma recompensa para aqueles que aguardarem confiantemente e pacientemente pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Há uma recompensa para aqueles que se encontram vigilantes e aguardando a vinda daquele que há de vir. Aleluia! E ainda que tenhamos lutas, e ainda que tenhamos dificuldades, e ainda que pareça que o Senhor já não mais virá, a palavra de Deus afirma que o que há de vir virá e não tardará. Aleluia! E nós ficamos muitas das vezes preocupados, porque somos falhos, somos carne, humanos, com tudo que tem acontecido. Será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não tem contemplado? Será que o Senhor não está vendo que a sua igreja, e é um despertamento para nós falarmos sobre isso nesta noite, tem muitas das vezes se desviado do propósito para a qual foi chamado? E a verdade é que o Senhor, Ele tem contemplado tudo isso. E o Senhor, Ele tem visto, aleluia, o caminhar de cada um de nós e de todos nós como igreja do Senhor, que nós somos, aleluia. Mas importa que a palavra de Deus se cumpra. Importa que a palavra de Deus se cumpra. E aqui esse texto ele continua dizendo: porque tendes necessidade de paciência. Amados, tendes necessidade de paciência, para que, havendo feito a vontade de Deus, obtenhais a promessa. Aleluia. Nós, como igreja, precisamos ser pacientes. Aleluia. Nós, como igreja, devemos olhar para tudo isso que tem acontecido e que muitas das vezes tem desestruturado a muitos e entender que na realidade tem que se cumprir. Glória a Deus, aleluia. E há muitos, infelizmente, ficarão pelo caminho, não concluirão a sua jornada, não terminarão de forma satisfatória esta peregrinação cuja qual nós fazemos neste lugar. Porque uma vez que fomos comprados a preço de sangue, nós não pertencemos mais a este lugar. Nós temos uma identidade no céu. Nós temos um Pai, nós temos uma morada, nós temos um lugar que já nos foi preparado. Mas nós precisamos ter paciência e seguir fielmente aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia! Para que nós venhamos alcançar a promessa que nos foi feita. Aleluia! Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso nós precisamos
precisamos estar olhando para o alvo, que é Jesus. Amém. Glória a Deus. Mesmo que diante das dificuldades, mesmo que diante das adversidades, olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque, amados, ainda que julgamos tardio, ainda que vemos pessoas passando por esta vida, o que há de vir virá. Glória a Deus. A Bíblia, ela nos adverte, louvado seja o nome do Senhor, a respeito da vida do Cristo, do nosso Salvador, aleluia, que será assim um abrir e fechar de olhos, o Senhor virá para buscar a sua igreja, aleluia, ressuscitando os que foram mortos e nós os que ficarmos vivos. E aí eu creio que o Senhor virá ainda neste tempo, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que não passará dessa geração, aleluia, e nós como igreja devemos dizer: Maranata, Maranata, aleluia, ora vem Senhor Jesus. Nós seremos transformados, aleluia, se permanecermos fiéis a esta promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Se não negarmos ao nome do Senhor, se nós não cansados no caminho, nos prostrarmos e não seguirmos mais a nossa jornada. Louvado seja o nome do Senhor. Fomos chamados, aleluia, como igreja, eclésia, tirados, chamados para fora, louvado seja o nome do Senhor, para fazer a diferença. Essa diferença que na realidade faz com que os outros se aproximem, que os outros venham a Cristo, e como propósito nosso, da igreja, de fazer conhecido aquele que virá, de fazer com que o mundo entenda que o Senhor virá para buscar a sua igreja. E aqueles que desejarem estar com Cristo precisam estar neste ambiente, precisam estar nesta condição de servos, adoradores verdadeiros, que adorem ao Senhor em espírito e em verdade, que entende o seu chamado e se coloca como Isaías na posição para que Deus possa usar como instrumento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Mas nós vivemos as dificuldades, nós como igreja, e daí é o que nós pregamos neste lugar, o que nós ouvimos neste lugar, o que nós aprendemos neste lugar, porque é o que diz a palavra do Senhor: no mundo tereis aflições. E o Senhor, Ele nos chama para esse negócio, né? Porque na realidade, como disse, nós estamos neste mundo, mas nós não fazemos parte deste mundo. Então logo, se nós não fazemos parte deste mundo, nós somos diferentes. E se nós somos diferentes, e se nós não andamos na conformidade, pelo menos nós não devemos andar, o que diz a palavra do Senhor, nós teremos aflições, dificuldades, lutas, aleluia. Mas glorificamos ao nome do Senhor, porque entendemos que isso é o cumprimento da promessa de Deus na vida de cada um de nós. E isso nos faz estar mais próximos do Senhor. Aleluia! Que é o objetivo da igreja, sermos mais e mais aproximados de Deus. Porque na eternidade seremos nós e o Senhor. Serei eu e Deus, será você e Deus, a igreja e Deus. Aleluia! E nós aqui somos tratados, mimados, aleluia,
provados no fogo como aço, como ouro, até que possamos ser aprovados. Aleluia. E recebermos a promessa que foi feita a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas diante de todo este sofrimento e de todas as lutas que a igreja tem passado, e daí para nós a palavra é persevere, permaneça, continue. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque na verdade o justo está escrito aqui, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No versículo 38. Mas, porém, todavia, entretanto, o justo vive pela fé. Aleluia. E se o justo recuar, o Senhor não tem prazer nele. Aleluia. Por isso, a necessidade de estarmos, aleluia, neste lugar. Ainda que gemendo, sofrendo, chorando, ora caindo, aleluia, e levantando, ora, aleluia, se rastejando, mas permanecendo na fé, porque a fé, aleluia, é o que nos dará condição, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de permanecer na presença do Senhor. E, infelizmente, há muitos que dentro da igreja têm retrocedido. Mas há uma palavra para o meu e para o seu coração. Aleluia. Há um consolo para o meu e para o seu coração. Aleluia. Há um fortalecimento para o meu e para o seu coração da parte do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Para que nós permaneçamos fiel a essa promessa. Para que nós não venhamos parar na metade do caminho. Para que nós não venhamos retroceder. Mas para que nós possamos continuar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, que é aquele que há de vir para buscar a nós que somos a sua igreja. Aleluia! E como igreja, nós estaremos aqui enquanto o Senhor não vier, gemendo, chorando, mas lutando, porque a palavra de Deus diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que ainda que o nosso homem interior se corrompa. Aleluia. Porque na verdade isso pode acontecer. Nós estamos sujeitos a essas coisas. E por isso eu sempre digo a mim, e quando tenho a oportunidade digo aos outros: estar aqui neste lugar, estar nos cultos, cultuar ao Senhor, é parte do processo para que eu permaneça. É parte do processo para que eu entenda que eu não sou nada e nem ninguém sem a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, e me faz dependente, aleluia, da comunhão. E por isso estamos aqui, amados. Se aceitamos, se declaramos que Jesus é o Senhor da nossa vida, e o Senhor nos leva neste ato, neste momento, o que faria a igreja neste lugar? Oh Deus, maravilha! Mas nós estamos aqui para resistir. Nós estamos aqui para encorajar, nós estamos aqui para fortalecer, nós estamos aqui para dizer para o mundo que Jesus volta
aleluia, e necessário é que o mundo entenda, aleluia, e através de nós, que existe um processo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouco nós vamos nos despedir uns dos outros. Iremos para os nossos lares e estaremos somente com as nossas famílias sanguíneas. Mas nós não podemos esquecer que nós somos a igreja do Senhor. Nós não podemos esquecer, aleluia, que o chamado não é para que nós venhamos nos reunir simplesmente neste lugar. Nós buscamos aqui, nós congregamos neste lugar, mas nós devemos ser igreja em todo o tempo. Louvado seja Deus. Nós precisamos fazer a diferença em todo lugar. Nós precisamos suportar e resistir aonde quer que nós estejamos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Para isso, nós precisamos ter fé. Porque o justo viverá pela fé. Amados, e diz o texto aqui, e eu quero que isso seja uma verdade na minha vida, e rogo a Deus que seja uma verdade na sua vida, que nós não somos daqueles que retrocedem para a destruição. Nós não somos aqueles ou daqueles que ficam pelo caminho. Pode até surgir uma dúvida no seu coração, pode até insurgir um temor e um medo, mas a nossa fé, ela precisa ser inabalável. A nossa fé, ela precisa ser constante. A nossa fé, ela precisa ser viva, eficaz. Aleluia. De modo que ainda que soframos as tribulações e perseguições, nós tenhamos a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, que agindo o Senhor não há quem possa impedir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos daqueles que retrocedem. Você não pode ser daquele ou daquela que retrocede por qualquer coisa ou por coisa alguma. Aleluia. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar, aleluia, do amor de Deus que está em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Porque na verdade, já terminamos, os que retrocedem, pastor, fica nos controlando aqui. Os que retrocedem para a destruição. Porque Deus não tem prazer na alma do covarde. Deus não tem prazer na alma daqueles que se negam a fazer a sua vontade. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Eu tenho por certo, e eu sempre disse isso, desde que experimentei o amor do Senhor Jesus, que o Senhor, Ele só nos pede aquilo que Ele já nos deu. Não há nada que o Senhor te peça, presbítero, que Ele já não tenha te dado antes. Glória a Deus, aleluia. Mas não há nada que Deus Ele nos peça que Ele diga: Peterson, é desse jeito que eu quero, igreja, é desse jeito que eu quero, que antes Ele já não tenha me dado, se antes Ele já não tenha te dado. Então não há nada que
que o Senhor nos peça que nós não possamos fazer. Não há nada que Deus nos peça que nós não tenhamos para oferecer. Porque na verdade tudo é dele. Aleluia. Nada é nosso, tudo é dele. Glória a Deus. Mas nós não somos desses que retrocedem. Nós somos daqueles que têm fé. Fé para a salvação. Louvado seja o nome de Deus. Nós somos aqueles que entendem que o processo pode ser demorado. Nós somos aqueles que entendem que pode ser difícil, que aos nossos olhos podem ser até impossível. E olhamos para um lado e olhamos para o outro, nós não vemos saída. Mas o nosso coração diz: está consumado. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus, Ele está no negócio. Glória a Deus. Então, sejamos a igreja do Senhor. Glória a Deus. Não a igreja que o mundo pinta, não a igreja que se estabelece segundo os conceitos, vontades e desejos do homem, mas a igreja do Senhor. A igreja que está em processo. A igreja que tem sido tratada, cuidada pelo Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. A igreja que foi chamada, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a igreja que está sendo sempre enviada para fazer a vontade do Senhor. A igreja que é chamada para fazer a diferença. A igreja que entende, aleluia, que ainda, louvado seja o nome do Senhor, que não haja no homem força alguma. O Senhor move o sobrenatural. E quando as forças dizem, já não dá mais, o Senhor renova, restaura, restabelece, restitui, transforma e levanta, aleluia. E nós, com ânimo recobrado, seguimos e persistimos, aleluia, na obra do Senhor. Talvez você tenha passado por tantas dificuldades, por tantas lutas. Você pode estar pensando assim: será que é desse jeito mesmo? Será que eu não estou fazendo nada errado? Será que é dessa forma, este amor que pregam, que falam que o Senhor Jesus Ele tem por mim? Eu quero aqui nessa noite te dizer que é desse jeito mesmo, tá? Nós sofremos, nós choramos, nós sentimos, e muitas das vezes dói, mas dói muito. Mas o Senhor, aleluia, Ele é o refrigério para a nossa alma. Glória a Deus, aleluia. Não desiste não, por conta das dificuldades, por conta das lutas, por conta dos problemas. Não desiste, aleluia, porque já se fazem alguns meses, alguns anos, alguns dias, e você não consegue ver saída, não consegue ver solução. Não desiste por conta disso não. Aleluia. Saiba de uma coisa: você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você tem por ti, aleluia, ao seu favor, o leão da tribo de Judá, aquele que faz todas as coisas, aquele que entra na batalha e te faz vencedor, aquele que te sustenta, que te diz: eu estou contigo, aleluia, e não te abandonarei. Aleluia.
só mais um pouquinho, aleluia, e com certeza você verá a glória de Deus na sua vida. O Senhor há de se revelar de uma forma tremenda e surpreendente, aleluia. Não que nós mereçamos ou sejamos dignos, mas porque a misericórdia do Senhor é sobre minha vida e sobre a sua vida. Porque o amor de Deus é sobre mim e sobre você. Aleluia. Não saia daqui nesta noite sem se reconciliar com o Senhor. Não saia daqui nesta noite sem antes declarar para Deus que ainda que você esteja sofrendo, gemendo, chorando, mas você confia no seu amor e no seu favor sobre a sua vida. E quero te dizer nesta noite, ainda que o seu coração não esteja investido de toda esta fé, faça. E você vai ver o que Deus ele pode e quer fazer na sua vida. Você é a igreja do Senhor. Você é povo escolhido por Deus. Você é aquele e aquela que o Senhor olhou dos altos céus e disse: este é meu, esta é a minha, este, aleluia, eu abençoo, esta eu abençoo, e não abro mão da sua vida. Aleluia. E se porventura houver alguém aqui nesta noite que ainda não tenha provado deste amor, você que talvez não tenha recebido a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, que não tomou esta decisão de ser a igreja do Senhor, está aberta esta oportunidade. Você vai ver que com Cristo é bem melhor, é bem mais fácil, porque você entende hoje que a dificuldade é muito grande, mas com Cristo você verá que maior é o Senhor do que todas as outras coisas. O tempo nos é muito curto, mas até o final deste culto você pode tomar essa decisão pelo Senhor. Você pode se reconciliar talvez com Deus. Aleluia. Porque o amor de Deus por você, ele é incondicional. Independente do que você tenha vivido, independente do que você tenha passado, o Senhor ele continua olhando para você com o mesmo amor, com o mesmo carinho e com o desejo de te fazer filho amado e filha amada dele. Que Deus abençoe a sua vida, que você saia daqui forte, convicto de que a mão do Senhor é sobre você e que Ele te ama, aleluia, acima de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, aí está a tua igreja, essa igreja que é sua, lavada, remida pelo teu sangue. Igreja esta que nesta noite está reunida em teu nome, debaixo do propósito da tua promessa. Nós cremos que o Senhor virá, aleluia, e queremos nesta noite, ó Deus amado, em nome de Jesus, pedir, Espírito Santo, nos fortaleça, que a nossa fé seja nesta noite fortalecida, a fim de que nós permaneçamos convictos, esperançosos nesta promessa, Pai. Em nome de Jesus, te louvamos e te pedimos, fica conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.